Olá, eu sou Fabiana Oliveira da Silva, sou professora da Universidade Federal de Sergipe e vou falar sobre a polinização e os polinizadores da goiabeira Psidium guajava, com ênfase na variedade paloma, com casos no semiárido de Sergipe e outros trabalhos no semiárido como foco para essa apresentação. Então, a goiabeira é uma fruteira nativa do Brasil, que é cultivada em regiões tropicais e subtropicais, e a variedade paloma tem cultivos em quase todas as regiões do país, com predominância na região sudeste e no nordeste. É um fruto de polpa vermelha, muito apreciado pelo mercado interno, e que também é importante do ponto de vista econômico para divisas nacionais, como também para geração de renda em regiões semiáridas, onde é cultivada por pequenos agricultores, principalmente em áreas que são servidas pela irrigação, em áreas irrigadas. Algumas características da flor permitem identificá-la como uma flor ou melitófila. Elas são efetivamente visitadas por abelhas. Então, é uma inflorescência do tipo de caso, onde estão reunidas. São flores com cerca de 4 centímetros de diâmetro, né? Uma flor de simetria radial, actinomorfa. Ela tem principalmente o recurso pólen, não possui néctar, e é muito visitada para a busca desse recurso pelas abelhas que dependem desse para a alimentação da sua prole como fonte proteica. Possui os dois sexos na mesma flor funcionais, então é reconhecida por uma quantidade muito grande de estames, formando o seu androceu e um gineceu central. Então, o estigma se projeta sobre os estames, né, sobre as anteras. É uma flor rasa e a quantidade muito grande de estames dá a ela um aspecto tipo pincel. Ela é polinizada tanto por via de autopolinização como por polinização cruzada. Sendo no primeiro caso da autopolinização, os grãos de pólen podem migrar entre flores de uma mesma planta, o que chamamos de gaetonogamia, ou dentro de uma mesma flor, o que chamamos de autogamia. A polinização cruzada envolve preferencialmente essa transferência entre indivíduos diferentes e, nesse caso, o papel dos polinizadores é bastante relevante no sentido de ser o mediador dessa transferência de pólen, promovendo essa mistura gênica, ou seja, favorecendo a diversidade genética, né, do cultivo. A polinização, embora ela possa se autopolinizar, ela é influenciada positivamente por essa transferência e mistura gênica, né, da polinização cruzada. Isso é revelado nos estudos que compararam os diferentes modos de polinização, tanto comparando a polinização natural, né, em geral, flores abertas à visitação, e a gente quantifica essa taxa de formação de frutos, e também a autopolinização, né, que é aquele mecanismo em que o autopólen chega na planta, né, no estigma, e vai formar as sementes. Então, desse modo, quando comparamos esses processos, em todos os casos, a polinização natural apresenta indicadores melhores, com maior quantidade de frutos formados, com incremento que pode atingir entre 7,5%, como foi o caso de Sergipe, 12%, e superior a 30%. E essas mudanças e esses incrementos, eles também se refletem quando a gente compara a autopolinização manual e a polinização manual cruzada. E até nesse caso, em relação à polinização manual cruzada, nós temos uma melhor eficiência da polinização natural. Isso é muito importante, porque embora todos os mecanismos possam gerar uma eficiência, é mais barato contar com serviços dos polinizadores e também mais vantajoso em termos da sustentabilidade ao longo prazo da produção, né? Mas manter essas condições, ela é a mais desejável. Então, a autopolinização e o complemento que os polinizadores oferecem é bem significativo.
A polinização não influencia apenas na quantidade de frutos formados, mas também a qualidade desses frutos. Então, os estudos em que foram comparados esses indicadores principais, número de sementes, nós vimos no slide anterior, que ela possui muitos óvulos, né? Então, um ovário que possui muitos óvulos e que vão se converter em sementes no fruto. E para serem fertilizados é preciso que haja transferência de uma quantidade significativa, mínima desejável. Então, isso é obtido muito mais eficientemente por via da polinização natural, mesmo quando eu comparo a polinização assistida, a polinização cruzada assistida, e também os mecanismos de autopolinização que também ocorrem nessa espécie, nessa variedade, especificamente. Então, isso influencia provavelmente todos os outros parâmetros, né? O peso do fruto, o comprimento, o diâmetro, a espessura da polpa, a concentração de açúcares, que são parâmetros que o mercado valoriza significativamente, né? E de modo que ressalta ainda mais o papel da polinização, tanto em termos quantitativos como em qualitativo na produção dessa fruteira. E abelhas visitam. Que abelhas? Praticamente um rol que envolve abelhas sociais nativas, que envolve abelhas solitárias e envolve a Apis mellifera. Então, a Apis mellifera, abelha exótica, ela está presente em todas as amostragens, aqui separando alguns estudos realizados na região semiárida nordestina, e Trigona spinipes seria a abelha social nativa, que também aparece com muita frequência, aparece em todos os estudos, enquanto que as outras espécies elencadas, elas ocorrem em uma abundância muito menor e nem todos os estudos as registram, embora a gente deva considerar as variações naturais em termos das composições, nós percebemos que existe uma tendência fortíssima ao predomínio de Apis mellifera e Trigona spinipes. E qual é o significado disso? Nós provavelmente estamos excluindo ou tornando muito mais difícil a permanência de outras espécies de abelhas que podem ser polinizadores e também visitantes importantes na busca por recursos florais, né? Outro fato que torna comum esses levantamentos, além da presença abundante, dominante dessas duas espécies, é o fato da visitação se concentrar nos períodos iniciais da manhã. Então, a flor da goiabeira tem uma tese diurna e pela manhã a gente tem os picos de produção de flores. Coincidentemente, também observaram os picos de visitação das espécies, de quase todas com maior riqueza, se concentrando entre 5 e 6 da manhã, principalmente. Isso é muito importante porque provavelmente as maiores chances de polinização concentram-se nesse horário. E o manejo da cultura deve contemplar esse acontecimento, essa condição, no sentido de não promover uma excessiva remoção de pólen, por exemplo, a partir de manejos como a irrigação ou, o que nunca é recomendado na floração, a aplicação de defensivos químicos para controle de pragas. Então, vimos que existe um rol de visitantes e que temos abelhas que predominam. Apis mellifera é, sim, considerado um polinizador importante, apesar de ser uma abelha exótica, ela está presente nos ambientes com uma abundância bastante desejável. E quando a gente compara outros atributos que são considerados para definir potenciais polinizadores dessa flor em particular, nesse caso específico, os estudos revelaram que podem ter uma participação, além desta, de abelhas de maior porte, solitárias, como centre, xilócopa, e também um papel de abelhas sociais nativas, que pode ser muito relevante. O que acontece é, por exemplo, em Sergipe, a gente não coletou nenhum tipo de abelha social nativa, com exceção de Trigona spinipes, ou seja, a espécie de melípona, que tem um porte um pouco maior. O que acontece é que, quando a gente compara o comportamento dessas abelhas nas flores, elas poderiam polinizar, porque elas transportam pólen, tá? Porque elas têm uma constância de visitas a essas flores, e elas tocam os estigmas, removem pólen das anteras, né, que se suja. A parte que se suja é o pólen mais adequado, que tem maior chance de polinizar, que fica aderido às partes do corpo, né, e não
carregado nas estruturas especializadas de transporte de pólen, então elas tocam as anteras e tocam os estigmas e promovem essa transferência de grãos de pólen ao se comportar dessa maneira na flor. Então, com movimentação que permite o contato com anteras e estigmas e uma visitação com capacidade de transportar grãos de pólen no corpo. Então, Xilocopa tem esse potencial, mas Trigona spinipes deve ter um papel muito menor ou até pode ter um papel negativo nesse aspecto, uma vez que ela tem um comportamento, ela é uma abelha um pouco menor e tem um comportamento de forrageio nas flores, né, de visitação às flores, que não permite muito essa transferência continuada de pólen. Alguns estudos a colocam como um polinizador ocasional, porque elas não entram em contato permanente, e outros consideram que ela não é um bom polinizador, pode até ser um pilhador importante, removendo muito pólen nas horas de maior pico e tornando-o indisponível aos polinizadores, em questões ainda em discussão. Mas, se nós temos essa tendência de observar principalmente Apis mellifera e Trigona spinipes, no caso de Sergipe, foi isso que nós encontramos muito fortemente. Então, analisamos também aquela paisagem a partir no entorno de 10 lotes. Então, fizemos a amostragem em 10 lotes e percebemos que fatores como isolamento das manchas de vegetação, a diversidade da paisagem e a distância em relação à área natural contínua, veja que nesses assentamentos irrigados com pequenos lotes, a área nativa, a área de proteção permanente, ela pode ser compensada em uma área adjacente ou uma área em outro local, né? Então, nesse caso, ela está integrada à área de preservação, que é o Monumento Natural Grota do Angico, situada no mesmo município de Poço Redondo e Canindé do São Francisco, mas não necessariamente dentro da área do cultivo. E o que nós encontramos? Quando nós comparamos em relação à riqueza, o fato de ter apenas Apis mellifera e Trigona spinipes contando mais de 94% da amostra não permitiu identificar um efeito importante sobre a riqueza. Mas em relação à abundância, nós percebemos que nos lotes que estavam mais próximos ou que tinham maior diversidade de paisagem, essas abelhas foram menos abundantes. Então, a qualidade do ambiente deve ser um fator muito importante e que deve estar excluindo muito fortemente outras abelhas, porque até essas têm um impacto, revelam impacto. E nos lotes mais distantes da reserva natural, da área contínua, e onde o isolamento médio entre as manchas de vegetação também era maior, nós tínhamos uma tendência de abundância maior nesses lotes. Então, esse foi o padrão que encontramos. Então, elas conseguem utilizar os cultivos como hábitats temporários, talvez por construírem ninhos aéreos e também não terem uma especificidade quanto às fontes de recursos, são muito generalistas. E outras espécies já não conseguem transpor essas barreiras que são representadas pela paisagem. E o cultivo, de uma forma geral, a gente também precisa considerar. Então, o manejo da paisagem é importante. O que precisamos fazer? Conservar e restaurar áreas naturais, gerar hábitats para nidificação, fontes florais diversificadas e conectividade dentro das propriedades, para aumentar essas populações de abelhas, tanto nativas como solitárias, e garantir um efeito de complementaridade positivo sobre o processo de polinização. Então, quanto mais abelhas com potencial de polinizar, com diferentes graus de eficiência, nós temos um rendimento muito melhor na cultura, tanto quali e quantitativamente. E as práticas baseadas na natureza também podem ajudar nesse sentido. Nós percebemos que lá nesses assentamentos, eles praticam policultivo, eles praticam manejos em consórcio, com animais inclusive, eles podem evitar a capina utilizando animais para pastejo, pequenos animais, eles acrescentam matéria orgânica dessa maneira também, em muitos casos, deixam cobertura morta do solo, e cobertura viva, né, que pode funcionar também como fontes adicionais de recursos florais. Lembrando que a cultura da goiaba, ela produz muito pólen, mas ela não produz néctar, e outras espécies podem ser beneficiadas a partir desse forrageio da manutenção da riqueza de abelhas nessa área. E o que precisamos
desenvolver um manejo pensando na polinização. Para isso, os agricultores precisam de informação, treinamento, suporte de políticas públicas, como o pagamento por serviços ambientais e outras estratégias que deem informação e suporte. Do ponto de vista da ciência, lá em Sergipe nós estamos desenvolvendo algumas ações que podem ser importantes também, utilizadas em outras áreas semiáridas para a cultura, como indicadores, e oferecendo de uma maneira simples, acessível, informações científicas. Trabalhando com educação, também desenvolvendo projetos de ciência cidadã e treinamentos também focados na questão de permitir a eles monitorar melhor as pragas, controlar e evitar o uso de defensivos químicos quando for possível e utilizar muito mais racionalmente, impedindo que o excesso do uso desse insumo possa prejudicar as abelhas. Deixo também algumas referências que podem ser utilizadas por vocês e podem ser consultadas e que foram a base para a apresentação aqui disposta. Muito obrigada